Isto é algo que os contos de fadas da Disney nunca lhe contarão. A versão sombria da lenda do Rei Leão. Ninguém poderia imaginar que este grupo de leõezinhos inofensivos, ao crescer, se tornaria tão aterrorizante. Eles formaram uma aliança de assassinos. Mataram mais de 100 leões em apenas um ano. Varreram todas as áreas locais. Nenhum leão macho escapou de suas garras. Eles massacraram os filhotes uns dos outros. Tomaram os haréns uns dos outros. O território que possuíam era incrivelmente vasto. Podem ser considerados a máfia do mundo dos leões. Usando métodos extremamente violentos e sangrentos. Transformaram toda a reserva Sabison num campo de batalha. Chegaram até a afetar o ecossistema da época. Eles são a geração mais cruel da história dos leões. A Liga dos Bad Boys. A história começa em 2002. Este foi o ano mais atarefado para o bando de leões Esparta, pois precisavam criar 10 filhotes ao mesmo tempo. 5 deles eram leões machos. Eles eram, respectivamente, Rista, o segundo mais velho da futura Liga dos Bad Boys, o terceiro, Rapaz Bonito, o quarto, Cauda Pelada, o quinto, Cauda Estranha, e o mais corajoso, o sexto, Satanás. Naquele momento, os pequenos eram adoráveis, todos lambuzados de leite. Alguns eram travessos e brincalhões, outros tímidos e envergonhados. E havia os curiosos. Ninguém imaginaria que este grupo de leõezinhos inofensivos se tornaria o pesadelo de inúmeros leões num futuro próximo, sendo o leãozinho mais novo da família. Satanás, o sexto, nasceu com uma qualidade natural de liderança. Ele e o quinto eram irmãos de sangue, do mesmo pai e mãe. Embora o quinto fosse mais velho, sempre que saíam para brincar, ele seguia de bom grado o irmão mais novo. Tinham a melhor relação entre si, estavam quase sempre juntos, como gêmeos siameses. Nesse dia, o bando capturou uma grande refeição. Os leões adultos devoravam vorazmente, antes que os pais se saciassem. Os leõezinhos só podiam esperar em silêncio. Mas o mais novo, o sexto, voltou a ser travesso. Não só foi descaradamente roubar comida, como até tentou tirar comida da boca do pai, o Rei Leão. Para este pequeno, que mal tinha pelo, era sem dúvida um comportamento muito perigoso. Acabou por conseguir irritar o pai, que lhe deu logo uma bufetada. Na verdade, os leõezinhos são muito frágeis quando jovens. A probabilidade de chegarem à idade adulta é inferior a 20%. Mas os pequenos tiveram sorte. Nasceram num bando de leões poderoso. As mães eram caçadoras de primeira classe. O pai era o famoso Rei Leão da Aliança da Rua Oeste. Quase nenhum grupo ousava invadi-los. Em comparação com outros leões machos, o pai deles era bastante tolerante e também muito responsável. Normalmente, os leões machos são muito preguiçosos. Passam o dia todo deitados a descansar e depois desfrutam da grande refeição capturada pelas leoas. Mas os leões da Aliança da Rua Oeste eram diferentes. Eles personificavam perfeitamente o significado de Rei Leão. Não só protegiam o território e as crias, como até participavam ativamente na caça, para alimentar tantos pequenos. O pai não só se juntou às leoas na caça, como até liderou o bando em caçadas mais desafiadoras. Desta vez, tinham como alvo uma girafa. Mesmo com leões fortes envolvidos, desafiar um gigante de mais de 1 tonelada era particularmente perigoso. Se fossem atingidos por um coice, havia até risco de morte, mas quanto maior o risco, mais carne. As leoas experientes avançaram em grupo, cercando a girafa, enquanto os leões aproveitavam para atacar furtivamente pontos específicos. Com uma coordenação perfeita, o bando acabou por alcançar uma grande vitória. Esta refeição farta duraria uma semana, sob os cuidados atentos dos pais. Os pequenos cresciam vigorosamente. O seu desejo de caçar também aumentava constantemente. Para se tornar um caçador competente, é preciso começar desde cedo. Nesse dia, os pequenos saíram à procura de presas. Acabaram por ser cercados por 2 abelhas, chamadas de pombos africanos de cabeça achatada. Os leõezinhos pensaram que tinham encontrado um campo de treino para iniciantes, mas descobriram que as abelhas eram particularmente ferozes. Felizmente, elas não eram muito grandes, não podendo representar grande ameaça para os leõezinhos. Embora o leão seja chamado de rei da savana, a savana nunca foi isenta de perigos. Antes dos 5 irmãos atingirem a maioridade, uma guerra terrível quase destruiu a Liga dos Bad Boys. Com a chegada da estação das chuvas, vastos rebanhos de búfalos africanos migraram para a região. Estes gigantes pesam 1 tonelada. São um dos animais mais perigosos das savanas africanas. Todos sabem que os búfalos são presas dos leões, mas ninguém sabe que são chamados de matadores de leões. Anualmente, incontáveis leões morrem sob as patas dos búfalos, quando centenas de grandes búfalos negros carregam nidos. Até mesmo o rei no topo da cadeia alimentar só pode subir às árvores e rezar pela sua sorte. Um búfalo adulto pesa quase 6 vezes mais que uma leoa, mais de 4 vezes que um leão macho. Estes gigantes não são apenas enormes, têm também um par de chifres afiados, que podem facilmente perfurar a pele de um leão, e eles viajam em manadas. Mesmo numa situação 1 contra 1, o leão tem apenas 50% de hipóteses de vencer. Nesse dia, o bando de leões apanhou um búfalo isolado. Morderam firmemente a presa. Parecia que estavam prestes a derrubá-lo, mas o búfalo no último momento gritou freneticamente por ajuda. Ouvindo o grito do companheiro, quando um companheiro cai, o líder dos búfalos lidera o rebanho para se vingar. Perante o rebanho enfurecido, o bando de leões foi instantaneamente derrotado. Neste momento, os papéis de caçador e presa inverteram-se. O rebanho começou a cercar os leões isolados. Para sobreviver, alguns leões subiram às árvores. Se caíssem da árvore, o resultado geralmente era este. Os búfalos chegavam a procurar especificamente por leõezinhos escondidos. Usavam os chifres para os espetar, ou pisoteavam-nos violentamente, matando estes futuros inimigos no berço. Nesta batalha, o bando Esparta sofreu pesadas baixas. 2 leoas jovens morreram no local. Felizmente, os irmãos Bad Boys escaparam por pouco. O deus do destino parecia ter outros planos para eles. Assim, os 5 irmãos sobreviveram ao ano mais difícil. Os 3 irmãos mais velhos já tinham desenvolvido a juba que simboliza a idade adulta. No entanto, mal uma onda passava, outra surgia. Um leão macho adulto desconhecido invadiu o seu território. Naquele momento, os pequenos ainda não sabiam que a chegada deste visitante inesperado mudaria completamente as vidas dos 5 irmãos. Normalmente, a chegada de um leão estranho é frequentemente acompanhada de violência sangrenta. Os leões guardiões expulsariam, ou até matariam o invasor. No entanto, os 2 pais da Aliança da Rua Oeste permaneceram impassíveis, não mostrando qualquer intenção de lutar. E as leoas também pareciam dispostas a aceitar este errante. Na verdade, este jovem leão macho era um filho legítimo do Rei Leão. Em relação a este meio-irmão mais velho, os leõezinhos também o cumprimentaram de forma muito calorosa e amigável. E o seu nome era Nualaric. Este viria a ser o futuro leão glorificado.